Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Fixa com a gente. Hoje o papo aqui é sério, né, John? Isso! Vamos falar um pouco aqui sobre transtornos mentais, saúde mental, né? E hoje nós estamos aqui, John, com a doutora Daisy, doutora Natália. Seja bem-vinda. Obrigada. Presidente e vice-presidente da BNEP. Pronto, agora... A BNEP Alagoas. Exatamente. Alagoas, Agora explica pra gente, doutora Daisy, doutora Natália, o que é a BNEP e um pouquinho do histórico de vocês. Certo? Quem é a doutora Natália? Eu sou Natália, fonoaudióloga, sou formada aqui pela Uncisal, né? Faz 17 anos que eu sou Patrimônio alagoano, Uncisal. Tenho muito orgulho de ser formada, foi uma formação muito rica e robusta que eu tive na Uncisal. E aí depois eu fiz mestrado em Neurologia e Neurociências, né, na Unifesp, na Universidade Federal de São Paulo, né, na Escola Paulista de Medicina. Aí eu tenho várias formações da área da fono, né? Sou também especialista pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia, né, em fonoaudiologia neurofuncional. E desde então eu sempre trabalho com neurodesenvolvimento, né? Atualmente eu sou vice-presidente do capítulo Alagoas da BNEP e sou presidente do capítulo Santa Catarina, porque eu estava morando lá, mas em janeiro eu voltei e aí agora a gente está aqui para divulgar um simpósio que vai acontecer, né, agora em julho, maravilhoso, que vai ter muitos profissionais renomados aqui do estado. Isso. Né? E inclusive tem um palestrante nosso que está atualmente na Alemanha dando essa palestra, né, e vai vir falar conosco, tá certo? E a dona Daisy agora, a doutora Daisy, pode se apresentar. Seja bem-vinda, doutora Daisy. Muito grata aqui pela receptividade. Coisa boa. É uma alegria para nós, porque assim, esse evento, ele é muito importante. Eu sou Daisy, né, Daisy Dalboni, neuropediatra, e eu tive minha formação, eu fiz na UFAL, a minha faculdade de medicina, fiz pediatria no HU, né, no Hospital Universitário aqui de Alagoas, e fui para Porto Alegre, lá no Hospital de Clínicas, assim. É um grande centro, assim, de referência, sim, tanto de psiquiatria como de neurologia, de genética. Então, assim, isso enriqueceu muito a minha formação, né, assim, de conhecer a neuropediatria, sim, com princípios de professores que são renomados, né, nacionalmente e internacionalmente. E depois ainda fiz uma formação em eletroencefalograma, polissonografia, que é a parte de clínica, né? Neurofisiologia clínica. Então, hoje a gente está, assim, num tempo, né, em que muitas pessoas se dizem do especialista, enquanto a gente passa 6.000 horas dentro do hospital, né? Exatamente. Fazendo, com prática clínica, né? E às vezes as pessoas fazem 160 horas... com uma pós-graduação. Curso na apostila, né? Online. Não, até rola um conhecimento, não, é melhor do que não fazer nada, mas aí acontece que às vezes as coisas pipocam, né? Aí chega o paciente que não teve o diagnóstico no tempo correto, né? E a gente tem que remediar, às vezes o paciente vai a óbito, porque não dá tempo, porque o diagnóstico precisa ser rápido. Fala sobre o RQE, né? Isso, que é um registro, né? Um registro da especialidade no CRM. Hoje, assim, a gente está precisando valorizar isso no Conselho Federal, né? De Medicina, no CFM também, porque às vezes as pessoas não querem reconhecer isso, né? E aí fica, às vezes o governo autoriza, o MEC autoriza o curso, mas a pessoa tem, eles falam, né? Pós-graduação em neuropediatria. Eles podem dizer isso, mas eles não podem dizer que são neuropediatras, no caso. A mesma coisa vale para psiquiatria. Entendi. Isso. O médico que tem a especialização, ele tem RQE. E o médico que ele tem só pós-graduação, ele pode ser profissional, considerado um profissional da área, mas não especialista, não é isso? Isso. Ele é até especialista, porque é uma especialidade. Ele não pode se dizer, no meu caso, neuropediatra. Neuropediatra. Ele pode dizer que ele trabalha com saúde mental. Em neuropediatria. Agora, diga leigo. Vai saber disso? Não vai saber. E aí por isso que é importante, assim, quando vocês forem se consultar, procurar no Busque Médicos, né? Médico, esse RQE do médico, para ver se realmente ele tem essa certificação. Isso vale para muitas especialidades. Para todas, né? Para todas. Dentro da medicina, né? Isso dentro da medicina. No Conselho de Fono é especialista pela Conselho Federal de Fonoaudiologia. Todas as áreas normalmente têm essa questão. Então, assim, lógico que todo mundo vai ter um histórico, né? Ninguém se forma e do dia para a noite e consegue ter esses títulos, né? E existe uma lei que ele coloca os médicos para usar o RQE como pré-requisito para ter clínicas, né? Eu faço trabalho para clínicas e eles
quem é o médico responsável? Geralmente é que tem o RQE, né? Equipe técnica, né? Equipe técnica. Porque é muito sério, né? Você tá em toda a medicina, em toda a área da saúde, veja, você está cuidando do ser humano, né? Então, você tem que ter muita responsabilidade com aquilo que você está fazendo. Olha só, casos mais sérios, quando você chega na medicina, a pessoa vinha a óbito por uma irresponsabilidade profissional, na verdade, né? Então, é importante, assim, realmente... Por isso que é importante as formações. A gente fica falando assim, as formações da gente. Não é porque, é porque é importante as pessoas entenderem que as pessoas precisam se especializar, né? Que as pessoas precisam, quer cuidar da área, todo mundo tem o direito, né? Mas que faça isso de forma responsável. É a diferença da neuropediatra para sabor neuropediatra, né? Sabor, né? Agora explica pra gente o que é exatamente a BNEP. Ela é uma associação, uma instituição nacional, não é isso? Isso, a BNEP é a sigla, né? Significa Associação Brasileira de Neurologia e Psiquiatria Infantil e Profissões Afins, né? Então, em quase todos os estados do Brasil existem capítulos. A gente aqui é o capítulo Alagoas. Tem estados que além de capítulos, tem núcleos. É tão grande como, por exemplo, o meu sonho aqui em Alagoas, a gente abriu um núcleo em Arapiraca, por exemplo. Entendi. Tem um capítulo em Alagoas e um núcleo em Arapiraca. E o intuito é divulgar esse conhecimento com profissionais, né? A gente traz cursos, a gente traz, às vezes, mini cursos, experiências, levar o conhecimento que a gente tem acesso a esses profissionais qualificados do Brasil e do mundo para toda a população. Porque a gente pensa que quanto mais as pessoas tiverem informações, mais elas vão atender o nosso público. E aqui a gente pensa no nosso estado, em Alagoas. A gente já fez ações em Junqueiro, em Boca da Mata, né? De dar aulas em escolas, de dar aula... A gente até um teatro em Junqueiro, a gente já foi lá, aí a gente pega, por exemplo, já aconteceu de uma professora de nível nacional, a gente projetou lá no teatro e ela foi falando, né? E aí a gente consegue fazer essas pontes. E é uma associação sem fins lucrativos, né? Sim. Então, realmente a gente junta as pessoas de Alagoas que trabalham com neurodesenvolvimento para tentar fazer a gente cuidar melhor das nossas crianças. Até porque, né, a gente sabe, né, Deise, que a infância da gente é a base para a vida toda. O que a gente constrói na nossa infância, né, o nosso cérebro, o nosso organismo. É tanto que você disse, a gente estava conversando aqui antes, viu, pessoal? Aí ele estava falando ali da família dele e tudo, aí o outro falou bem assim, mas ainda bem que não ficou. Será que não ficou? Às vezes está inconsciente ali na sua base, né? Sim. A gente não é uma coisa que você está acessando nesse momento, mas de repente fica. Então a gente sempre quer dar o melhor para nossas crianças, porque elas vão ser o nosso futuro, né? A gente foi uma criança um dia, a gente está construindo hoje o que a gente fez na infância, né? E é isso. E é tão importante isso, ó. Dentro da pediatria a gente faz os primeiros 1000 dias, né? Que são os dias, são os mais importantes dias de uma criança. Então vai desde o intraútero, né? Desde a concepção até os 2 anos de vida, né? E eu ainda acrescento mais, assim, antes da mulher engravidar, tem todo um histórico aí, que é todos os hábitos, né? Até mesmo o uso de cigarro, até o mesmo uso de cigarro, né? Se a mãe fumou, isso pode levar a mais de 2 gerações, mesmo antes da gestação, aquela impressão, genética, né? Genética, porque vai pro gene, vai os introns, né? Que são a parte não falante, digamos assim, dos genes. Aí os primeiros 1000 dias vão desde a concepção, né? Então, são experiências, às vezes, vividas pela mãe, depois que a criança, ela gera o sistema límbico ali, que é o sistema emocional. Então, o que a mãe sente de mais forte, já começa a registrar na criança, né? E aí, assim vai. Então, é a nutrição da mãe, é o cuidado, o que ela recebeu nessa gestação, usou medicação, né? Uso de medicação, a hidratação, nutrição, aí lá o parto, o minuto de ouro, né? O primeiro minuto que a criança nasce. Então, esse primeiro minuto é essencial. Você vê, tem crianças que fazem paralisia cerebral, aquelas que não andam, nem se mexe, só às vezes tem um movimento de olho, às vezes a mãe não consegue nenhuma comunicação com a criança por conta do primeiro minuto, né? Que foi assistência ao parto, que é importantíssimo. Às vezes eu falo que o obstetra, às vezes ele não sabe, tem obstetra que não sabe o que acontece depois com a criança, não. Porque às vezes é uma má assistência. Tem obstetra que, às vezes, tem históricos, né, no estado de Alagoas, de lugares que é mais frequente ter
nascimentos com falta de oxigênio, né? E isso compromete a vida toda de uma criança. Vê a criança linda, a criança com peso bom, grande, Isso. e lá nasce em morte aparente, né? Porque foi mal assistido. E aí a consequência dessa criança. Então, assim, o que a gente tá querendo com isso? E não é só isso. Aí tem um minuto de ouro, aí depois tem aqueles outros 2 anos que forma a personalidade da criança. Então, que vai ser o futuro adulto. Então, se as experiências que ele teve ou deixou de existir, negligência de mãe, né, choro insensato, exposições a telas, a gente faz 0 telas até 2 anos, né? Por quê? Porque às vezes até uma imagem que a criança tem a noção, aquela impregnação, a criança fica com medo. A gente vai buscar o que às vezes é um desenho que é livre, pra criança assistir, a criança tá assistindo, tá dando medo na criança, e à noite ela fica com medo de escuro, medo de... E aí eu vou pegar um gancho agora pra fono, né? Olha só, aí eu faço, mas meus filhos tá aprendendo a falar porque tem um desenho lá que fala. Veja só, você tá olhando nos meus olhos pra falar. Quando ele olha a televisão, ele tá olhando nos olhos de quem? Né? A linguagem, a gente diz assim, a comunicação, não é só que eu tô aqui falando. Tem outro aspecto, eu tô me mexendo, é o gesto, é o contato visual, a atenção compartilhada, minhas emoções, se eu tô sorrindo. A criança às vezes fica ali, passiva, assistindo a tela e aquela velocidade de informação, 1 milhão de estímulos, a cabeça dela fica. Aí vem assim, propaganda no meio, vem alguma conteúdos que não eram para ser, exato, que ainda nem são adequados para elas. Então, assim, a gente entende que a gente vive num mundo muito corrido, mas a Sociedade Brasileira de Pediatria, né, diz que até 2 anos o certo é a criança não ter acesso a telas. Muito cômodo, né? De repente, para o pai e para a mãe não sabe o prejuízo que isso causa na criança, mas é muito cômodo. Certo? Eu até posso compreender, sabe? O pai querer ou a mãe chegar e dizer assim, meu filho é inquieto, tal, não sei o quê, só se aquieta quando eu... Isso é comum. Ô, doutora, e é verdade ou é lenda que existe os desenhos para crianças? Existem os desenhos indicados e existem desenhos que não são indicados. Isso é lenda? Ou todo desenho pelo fato de ser... Ou nenhum desenho presta. Até 2 anos, 0 tela, né? O que preconiza. Então, tá no desenho, não é... Existem realmente a faixa etária de indicação ali de filmes, né? Assim, mas só que se você perguntar, o ideal é não ter tela até 2 anos. Eu tenho uma filha de 2 anos, ela teve acesso à tela com 1 ano e 7 meses. Mas à noite ela fala o nome do desenho. Ela dormindo, você tá vendo como ela acorda falando o nome do desenho e volta a dormir. Ela tá com aquele pensamento ligado. Eu presto muita atenção no desenvolvimento dela. De 0 a 2 anos, agora que ela faz amanhã, eu acompanho ela bem... E aí, assim, voltando um pouquinho da ABNEP, né? A ABNEP, além de ter no Brasil, ela tem uma ligação com a instituição internacional, que é o IAC, por exemplo, agora tá tendo o IACAPAP, né? Que é um congresso internacional, inclusive... Na Alemanha, né? Na Alemanha tá tendo agora, né? E então, quer dizer, a ABNEP é como se fosse assim, todo o país tem uma ABNEP e aí a gente tem o IACAPAP, que é então a coisa dos países, que nem a Copa do Mundo, tem os futebols. É a FIFA. Exatamente, entendeu? E aí tem o IACAPAP, e aí a gente reúne as pessoas para falar sobre saúde mental, né, o neurodesenvolvimento infantil. E aí tá tendo agora na Alemanha, que a gente tem o privilégio de estar lá com, né, o doutor Danilo Bastos, ele é psiquiatra, professor da UFAL, do campus Arapiraca, que ele vai estar no nosso simpósio, aqui, graças a Deus. Ele palestrando, ele vai falar sobre explosões emocionais, sobre o transtorno opositor desafiante. Sim. Né? Ele o TOD. Isso. TOD. Ele da desregulação de humor, né? Ele vai falar pra gente sobre as diferenças, né? Porque também a gente tem... Às vezes o menino tá fazendo birra e não necessariamente ele tem um diagnóstico. Isso aí é muito um milindro, né? Sim. Mas é ou não é? Quando é um transtorno e quando não é um transtorno, né? Então ele vai trazer esse assunto dentro do nosso simpósio, né? Que vai acontecer no dia 24 e 25, né? Desde agora. De julho. Desse mês. Vai ser no SESMAC, né? Que até a gente quer agradecer o SESMAC, que foi uma instituição que nos... Acolheu. Isso. Sem dúvida. No final desse nosso bate-papo, eu vou disponibilizar, vou dar uma indicação da compra
Para aquisição do ingresso do evento. Isso, certo? perfeito. Tá lá no site e a gente vai divulgar aqui. Certo. Aí esse é o Danilo que vai trazer isso, mas quando a gente fala em ABNEP, a gente fala o quê? De equipe interdisciplinar, multidisciplinar. Porque a gente não tem como a gente ver uma criança, por exemplo, eu sou fono, uma criança que só fala. Uma criança não só fala, ela anda, ela pensa, ela sente, né? Ela tem toda a entrada sensorial. Então a gente vai ter terapeuta ocupacional falando sobre o que a gente chama de integração sensorial, né? E no transtorno de neurodesenvolvimento. A gente vai ter uma mesa bem bacana com pessoas bem legais aqui sobre inteligência, da deficiência intelectual às altas habilidades, né? E a dupla excepcionalidade, TDAH junto com altas habilidades, que tem pessoas que têm isso, ou autismo, né? Por exemplo, é uma dupla excepcionalidade quando a pessoa tem os dois. Então, a gente vai ter uma mesa bacana falando sobre isso. Eu vou falar junto com a professora Ranilde, que é professora da Uncisal, fonoaudiologia e é vice-coordenadora do curso atualmente, sobre esses marcos do neurodesenvolvimento da linguagem, né? A doutora Rita, que também está lá no IACAPAP, vai trazer o que está acontecendo lá no evento. Os highlights. Os highlights do... Eu já vi lá, eu estava olhando os stories dela, né? Ela vai trazer coisas, eu vi que está falando ali um pouquinho de inteligência artificial, esse mundo, né? Então, eles vão trazer um pouquinho sobre isso. Na visão da neurociência, esse auxílio, que é uma ferramenta importantíssima e não tem como retroceder. Existe e estamos aí para conviver com ela. Isso é prejudicial ou... Porque eu confesso que muita atividade que antes eu parava para... Não tá pensando mais, né? Pensar, ninguém escreve mais, ninguém pensa mais. Já coloca na IA, né? Jogo lá e peço uma sugestão, né? Sugestão de texto, sugestão... Olha, eu acho que é um tema muito atual, então as pessoas estão estudando agora sobre isso, né? A gente não pode negligenciar porque existe, é um suporte, né? Antigamente não existia internet. A internet facilita muita coisa na nossa vida, mas eu acho que tudo vai ser um equilíbrio. Mas é o que eu tô dizendo, assim, tá sendo estudado, porque foi um assunto que tá agora, né, em pauta. Então, assim, vamos ver o que é que vai acontecer, né? Eu costumo dizer, quando me perguntam da inteligência artificial, eu digo que não é nada demais, porque é feito pela inteligência humana. Não precisa ter medo, né? Só que as pessoas vão ficando... O importante é a gente também... a gente usar, é um instrumento pra gente usar. A gente não pode deixar, por exemplo, você não pode parar de pensar, né? Agora tudo as pessoas não querem pensar mais. Isso. Até ler um livro, a pessoa não... esses shorts que a gente faz aqui, é tudo tão curto que você não tem paciência mais de ler um livro inteiro, de debruçar, de aprofundar no conhecimento. Então, assim, na verdade, você não tá trazendo coisa pra você, né? Eu acredito, doutora Deise, que... eu posso até sugerir que a inteligência artificial faça um texto para mim. Agora, o importante é eu ler o conteúdo do texto que ela produziu e saber se eu concordo ou não. E o que tá faltando, né? Como é que você vai ter sua opinião? Né? Você vai ter que ter estudado antes. A gente veio da geração que a gente estudou, que a gente criou. E as que estão chegando agora? Né? Que recebem a informação da IA como se fosse a verdade absoluta. Exatamente. Né? Será que eles vão conseguir fazer esse filtro argumentativo, dizer, será que isso tá certo? A gente é da geração da Barça, né? Da enciclopédia, né? Não tinha computador, não. A gente ia para aquele livro lá. Mas lógico que é um instrumento maravilhoso. Claro. E a gente saber usar da maneira mais adequada possível, e não ser usado por ela, né? Assim, quando a gente fazia recorte de revista, era mais produtivo do que é uma coisa tão absurda que tem gente que tá usando como terapeuta, né? Você fica conversando pergunta tudo com a IA, isso é uma coisa muito séria, né? E desde o começo... Não substitui o acompanhamento profissional. Não substitui nenhum acompanhamento profissional. É o relacionamento humano, né? Nós somos humanos, a gente precisa de ter uma integração, né? Eu crio marcas. E as pessoas estão me perguntando assim, John, como é que você está fazendo agora com a IA, que faz marca para as pessoas? Mas elas fazem coisas genéricas. Né? Não existe nada... E além de ser um bitmap, né? Não é um vetor que você dá para trabalhar. Então, assim... A inteligência artificial, ela vai substituir muitas coisas, mas eu acho que poucas pessoas, né? Porque gente é gente. Isso. Né? Tem o tempo que a gente tá com febre, pergunta ao Google, o Google diz lá que você vai morrer. E se, como você falou, nós não acreditamos porque temos conhecimento. Isso. E essa geração que tá vindo aí, que diz, tô com a dor no dedo do pé, aí diz, vai morrer. Pronto, eles vão ter certeza que vão morrer, né? Agora, são... duas coisas que eu queria tocar no assunto. Por exemplo, sobre os transtornos mentais. Hoje a gente tem mais diagnósticos ou, de fato,
mais casos. Tem as duas coisas, né? Nós temos tantos mais casos pelo conhecimento profissional, pelas nossas habilidades de identificar, que antes era todo um retardo mental, né? Tudo era, por exemplo, teve uma síndrome de Down, né? Todos era considerado assim. E hoje a gente já sabe nomear e dizer que não, né? Que tem os outros casos. Como também tem super diagnósticos. Existem muitos diagnósticos, assim, de transtornos de linguagem que é o transtorno de linguagem. A gente não vê o déficit social, né? A pessoa não tem um déficit social. A gente não pode dar um diagnóstico de autismo se não tiver um déficit social, se não tiver um prejuízo social, não é isso? É que assim, existe um DSM, né? O DSM, que é o manual que tem lá os critérios diagnósticos. É importante, primeira coisa, dizer que o diagnóstico desses transtornos mentais, essas questões de neurodesenvolvimento, são diagnósticos clínicos, né? Então, assim, voltando e ao mesmo tempo linkando com a situação atual, ninguém vai substituir o raciocínio do médico. Sim. Né? Não tem IA. Né? Você, né? Tipo assim, né? Ninguém vai conseguir. A clínica é soberana sempre. Sempre. No fonoaudiólogo, no terapeuta ocupacional. Tanto a gente pega os protocolos de avaliação e a gente clínica, mas você olha e diz assim, eita, pontuou tudo, mas qualitativamente eu não tô vendo que a criança tá desse jeito. Que o diagnóstico, que o negocinho pontua ali. Então, assim, primeiro que existe um DSM, que tem os critérios, né, Deise, que para a pessoa ter o transtorno do espectro do autismo, por exemplo, tem que pontuar aquilo ali tudo, né? Então, assim, quem faz isso? É o médico com a ajuda da equipe multi, né? E, às vezes, até a gente que tá dentro fica em dúvida, né? É uma coisa, então, assim, muitas vezes a gente faz, gente, é importantíssimo o diagnóstico mais precoce possível, mas mais importante que isso é a estimulação precoce, né? Que a gente tava até conversando. Independente do diagnóstico, a criança tá atrasada em alguns marcos, vamos botar ela em terapia? Vai precisar de algum medicamento que aí é com o médico, né? Beleza. Vamos ver, com 6 meses, 3, 4 meses, a criança melhorou? Não era autismo, né? Sim. Porque é uma coisa que tem que persistir pela vida, Exatamente. né? Porque às vezes, por exemplo, com esse excesso de tela, tudo, chega um monte de gente. Primeiro, às vezes chega na fono, porque a criança não tá falando, né? Que 1 ano a criança tem que falar as primeiras palavrinhas, ali com 1 ano e meio, uns 50 palavrinhas, com 2 anos a criança tem que juntar, quer água, né? Quer brincar, ela não vai falar as palavras corretamente, mas tem que ter 2 palavrinhas ali. Aí chega às vezes com 2, 3 anos, o menino, eita, a mãe tá falando não. O menininho, os amiguinhos da escola falam, não falam, aí vem pra fono. Aí às vezes, gente, juro, a gente bota o menino dá orientação pra mãe, tira a tela, faz isso, faz aquilo, né? A mãe assume aquele negócio assim, o menino fala. Às vezes era falta só de estímulo adequado, porque a gente nasce, o ser humano... Ele não tinha, talvez, o diálogo em casa, ele não tinha o exemplo, atenção, né? A gente nasce, o ser humano, pronto para, né? Com o organismo, quem nasce tipicamente, né? Mas a gente precisa do meio pra gente amadurecer as nossas habilidades. Então, para aprender a falar, para aprender a andar, né? Se eu deixar... Tem até uma história do Menina Lobo, né? Que botaram a menina dentro da floresta e aí depois de muitos anos foram encontrar a menina. A menina estava com um comportamento parecido com o do lobo. Então, porque ela não estava num ambiente que propiciava o desenvolvimento dela, né? Humano. Então, a gente precisa também entender que às vezes não é autismo, né? Como a gente vê, é só um atraso, né? Entendi. E aí... dentro da linguagem, a gente tem outros transtornos também, que não é o TEA. Por exemplo, TDL, transtorno de desenvolvimento da linguagem. É um transtorno que é especificamente da linguagem e que às vezes se confunde, porque uma criança que tem dificuldade de linguagem, às vezes ela vai ter dificuldade de interação social. Eu não consigo falar, as pessoas não conseguem me entender, né? E não necessariamente é um autismo. Por isso que a gente tem que ter também uma certa cautela. Lógico que o quanto antes puder dar esse diagnóstico é importante, né, Deise? Porque tem todo um histórico, a criança precisa ser cuidada. Aí tem outro transtornos motores de fala. A criança às vezes fala bola, fala cola, tola, chola, sabe? Toda vez que ela é uma programação motora dela que não sai. A criança do mesmo jeito, não está conseguindo se comunicar direito, às vezes ela vai se isolar socialmente, vai ter uns comportamentos que parecem com autismo. Então a gente tem que ter esse cuidado, que nem tudo é TEA. Tá dando esse boom, e não é. Aí, tem as áreas dos colegas também, né? Às vezes é um transtorno do processamento sensorial. A criança, o que é o sensorial, né? Audição, visão, essa parte, né? O tato. Sim. Aí a criança tem alteração de alguma coisa desse sistema de filtros sensoriais. Então, se uma criança, por exemplo, tá aqui, ó, um monte de luz aqui.
e a criança vê isso, por exemplo, parece que é um sol dentro do olho dela que incomoda ela muito, então um pouco de barulho irrita, aí ela bota a mão na orelha, porque a autista faz às vezes isso, não quer necessariamente dizer que ela é autismo, ela precisa preencher os DSM ali tudo, né, Deise? Então a gente precisa da avaliação do terapeuta ocupacional que cuida dessa área. Às vezes a criança tem uma hipotonia motora também que prejudica ela, não está conseguindo interagir porque está com dificuldade motora. Peraí, vamos fazer uma avaliação com o fisioterapeuta? Então, por isso que a gente não... É muito difícil, a ABNEP é importante por isso, porque a gente entende que o desenvolvimento é uma coisa completa. O médico, normalmente... Chega lá, a criança vai para uma consulta. E a gente que está todos os dias com o paciente, né? Que é o terapeuta. Então, às vezes, a gente tem um olhar mais, entende, do que uma coisa pontual com ela. Então, ela pede um relatóriozinho da equipe multi, um relatório da escola, e aí ela vai fazer um estudo, né? E junta esse quebra-cabeça, né? Porque eu acho importante essa questão do diagnóstico médico. Por quê? Porque ela falou quanto é importante a visão fonológica e o diagnóstico fonológico que consegue diferenciar se ele vai ser um transtorno fonológico, que vai ser um transtorno de linguagem, né? E tantos outros diagnósticos. E a gente junta, porque assim, às vezes a criança, ela tem um transtorno fonológico por conta de um déficit de audição. Sim. É tão simples, né? A criança tem um déficit de audição, aí ela não fala direito ou não ouve. Né? Ela tá ali, você fala, ela sabe que falou, mas ela não entendeu. Então tem um transtorno do processamento auditivo. Isso. Ouve, tá tudo bem com o aparelho auditivo, só que na hora de decodificar é como se alguém estivesse falando uma linguagem que ele não entende, tipo um inglês que a criança não sabe falar. Sim. Então ela ouve, mas não processa, não entende como é que ela vai te reproduzir, né? Mas tem toda aquela outra comunicação a comunicação não verbal, que a gente chama, que falta no autismo, a comunicação não verbal. Entender sinais, entender piadas, entender contextos, né? Atenção compartilhada. Atenção compartilhada. 9 meses a gente espera que uma criança, você aponte, olha aqui, ela olha pro local, não fica olhando sua mão, olhando pra você, ou então nem aí pra você que você chamou, o nome que ela não atendeu, né? Aí tem... Aí uma criança, um bebezinho, é tão importante, né, a linguagem, a mãe, né, que a gente já teve falando. A mãe, ela conversa com a criança não fala nada, mas ela olha pra você, né? Faz um mês, você chama, balança ela pra ela olhar o seu barulhinho, né? É pra ela olhar pra você. Preditores, né, tipo assim, isso aí já é linguagem, entendeu? Não é só o falar, isso aí já tá acontecendo. O gestual também, né? A criança começa, isso já é um precursor. A criança chegou 1 ano, ainda não fez essas coisas, sinal de alerta. Por isso que a gente consegue ver os sinais de alerta logo cedo, né? Mas daí é dar diagnóstico... E aí vai dizer que ela é autista porque ela não faz isso? A gente sabe que são sinais precoces. Pode ser que seja, né? Por exemplo, um dia desse, chegou um paciente no consultório, eu fiz a avaliação e estava justamente assim. Aí eu botei lá o laudo. Falante tardio, porque aí vem os diagnósticos, né? Eu só posso dizer que é atraso de linguagem se ele não tem nenhum transtorno. Se ele for autismo, eu tenho que dizer que é transtorno de linguagem, por causa do autismo. Sim. Se não, é atraso de linguagem. Se for um transtorno motor de fala, né, já é outro diagnóstico. Então, eu botei lá, falante tardio com risco para transtorno de linguagem. Se não houver transtorno, há reversão? O atraso de linguagem é bem simples, como motor vai tudo. Se corrigir. O atraso volta para a linha. É um atraso. Atrasou. Mas depois ele conseguiu. Aí tem os marcos. Eu falo assim, que na linguagem, né, Deise, é um pouco mais difícil as pessoas pensarem do que o motor. Porque o motor, a criança engatinha ali, aí com 1 ano tá andando, né? Você vê. Na fala é uma coisa mais que você não tá vendo, né? Aí vai falar no tempo certo. Não existe isso. Existem os marcos de neurodesenvolvimento da linguagem também. Com 1 ano a criança tem que começar a falar as primeiras palavras, né? Com 2 anos, 2 palavrinhas. Isso incorre também na visão, por exemplo? Sim, sim. Que, por exemplo, eu me lembro de uma cena daquele filme Tropa de Elite, que o Matias, né, o personagem Matias chega assim numa comunidade e uma pessoa diz assim, essa criança é trabalhosa porque ela não quer estudar, tudo mais, não sei o quê. Aí diz assim, você já levou ele no oculista? Com certeza. Isso é o mais simples, tá? Isso é o mais simples. A gente tem uma oftalmologista muito boa aqui, que é a doutora Aline, né, Aline Ramos, e ela, assim, é a única que eu conheço que ela faz essa parte, porque além de você conseguir um oftalmologista que seja pediátrico, porque não é todo oftalmologista que vai conseguir fazer uma avaliação de uma criança que não obedece o seu comando, né? Exatamente. E ainda dá lá um autista, né? Aí ela coloca uns prismas, né? Às vezes a criança tem não tem fotossensibilidade. Aí o branco do papel não deixa a criança focar no papel, porque
reflete. Sim. Né? Aí, às vezes, se você coloca um prisma amarelo, um prisma Muda a cor do da papel. muda a cor do papel, aumenta a letra, a criança dá vontade de estudar Aí e começa a engraçado, estudar. né? É o que ele falou pra É. gente também, que a gente tava aqui nos No bastidores falando. bastidores, Antigamente não tinha nada disso. Graças É. a Deus que a gente evoluiu. Mas e o Sim. quanto a gente não sofreu, né? E isso me remete a um outro questionamento. A geração da gente era mais resiliente, que conseguiu atravessar isso na marra. Hoje, aí eu venho para o objetivo final. Hoje, tem gente que se esconde atrás disso para se vitimizar. Tem gente que não procura o diagnóstico, né? Tem ainda profissionais que não procuram, porque assim, eu sou, né, da linha, o quanto antes a investigação e a identificação a gente previne danos. Por exemplo, uma pessoa que tem altas habilidades, né, que vai ser um dos nossos temas, né, que tá em alta, já depois do autismo, agora as altas habilidades, tá? Então, assim, o diagnóstico ele precisa ser correto, né? Então, assim, da mesma forma que nós temos um público ali, 3% da população mundial com déficit intelectual, a gente tem os 3% de altas habilidades, tá? Então, é uma curva de Gauss, né? E aí, o que a gente vai ter? Aqui em Alagoas, o diagnóstico é 0,7%. Sim. Ou seja, subdiagnósticos, Subdiagnósticos. né? Ainda Então, tem gente aí altas habilidades, 2,7. né? Sofrendo aí, porque ter altas habilidades não é simplesmente... Tem todos os prejuízos também. Né? Né? O gênio, né? Não é simplesmente o gênio, por quê? Porque a pessoa busca um perfeccionismo, as pessoas não entendem, a pessoa tá falando uma coisa, como é que o outro não entendeu o que eu tô falando? Às O outro vezes não tem entende, paciência, né? Não tem a paciência por causa disso, porque pensa muito não lá vai no entender como é que aquela pessoa não tá vendo isso desse As relações jeito, né? sociais, né? Isso. Às vezes. E a dificuldade, né? E a ansiedade, Sim. né? Justamente, porque aí são outros E aí o que a gente tava diagnósticos, né, conversando ligados. também, né, Deise, aqui, que às vezes esses transtornos de neurodesenvolvimento não diagnosticado ali na infância, na vida adulta a gente vê como as comorbidades. Primeiro, normalmente aparece, né, ansiedade, depressão. Aí o médico normalmente O tem que TOD, né, tratar, o opositor tem que desafiante. tratar a parte da comorbidade para depois a pessoa começar a entender o diagnóstico, né, e tratar a sintomatologia, que ninguém deixa de ser autista, né? É. TDAH tem uma remissão de alguns casos, quando na vida adulta, mas ninguém deixa de ser autista. Mas para trabalhar os sintomas, né? Eu acho que a impressão minha, o TDAH, ele meio que aprende a conviver com essa Depende da condição inteligência da pessoa, né? Então, o carro-chefe vai ser a inteligência. Então, se a pessoa é mais inteligente, ela vai perceber mais as dificuldades e é aquela história, o que eu faço com isso, né? Sim. Então, se eu sou desatento, tem gente que já entendeu que eu tenho uma agenda, né? Que eu esqueço muito as minhas atividades, então eu tenho que ter uma agenda, mas eu tenho que consultar essa agenda todos os dias. Então, eu tenho que ter disciplina, né? Então, eu tenho que ter ali, tipo, um reloginho assim, ó, eu tenho que fazer isso e andar aqui na linha, porque senão passa, né, outras informações e a pessoa, né? A pessoa cria autoestratégias por causa da inteligência, como a gente estava conversando também. Por exemplo, que ele disse que bota música para ouvir, né? Sim. Tem gente que não consegue, porque a música é um distrator. Mas tem gente que é um masking do ambiente, né? Tipo, eu boto a música que mascara os barulhos do ambiente e aí eu consigo me concentrar melhor. Então, serve para umas pessoas e não. E aí as pessoas vão criando estratégias. E os que a gente chama de masking, né? Que é isso, o masking, né? Que é justamente isso. Você vai criando estratégias para se adaptar. Mas e o custo disso para você, né? Também algumas coisas, beleza, é um comportamento adaptativo, dá certo. Mas às vezes gera muita ansiedade, né? Aí vi essas outras coisas que realmente às vezes a gente precisa ir pro médico. E o paciente hiperativo, né? Então, a pessoa que é inquieta, a pessoa tá sempre ali com a mão. Então, é o morde caneta, é o morde papel, é o rasga, até rasga blusa, né? Então, você tem que criar estratégias para ele. Às vezes é o saquinho com arroz que fica ali molengando. Às vezes é até do autista, né? Que ele fica com mordedor, aí ele para de rasgar a blusa, né? Mas assim, aí o pai que chega e fala, para com isso, menino, quer oprimir uma situação que é inerente da pessoa, que ela, às vezes eles fazem isso para se regular, entendeu? Que é necessário, né? Às vezes pode ser da ansiedade, pode ser do TDAH, né? Que tá sempre acompanhando, né? Até que tá sempre fazendo alguma coisa, né? Sim. Então, aí só que aí não é o oprimir. A gente tem que ver esse olhar, por que a criança tá fazendo aquilo, né? No caso, né? Por que ele tá fazendo aquilo? Então, é esse que a gente precisa, porque às vezes o TDAH, como ela já disse, pode uma parcela se resolver na vida adulta. Mas fica a impressão do aquilo, você é burro,
né? Sim. Né? Fica aquele, cresce assim, a pessoa até pode crescer, resolver o TDAH, resolver o nível de... Porque eu aprendi, eu sou funcional e eu consegui me formar, eu consegui ter sucesso na minha profissão, mas ficou aquela meu pai me chamou, aquela janelinha, Sim. eu sou burro, né? Porque ficou impregnado na primeira infância, né? Por conta da formação da personalidade, Sim. de um sentimento de menos-valia que pode no futuro ser uma depressão, uma ansiedade. Uhum. Por isso que a gente tem que ter tanto cuidado com a primeira infância. Por isso é que a gente Isso. está aqui num sentido multiprofissional, porque o olhar não é único, Sim. em prol de uma criança, né? Sem fins lucrativos, não é isso? Em prol de uma criança e a gente em prol de um futuro de nossa Lagoas querendo fazer crescer, né? Isso. É que assim, a Nosso gente, estado. né, tá criando a criança de hoje ao futuro, como a gente começou aqui, É. né? E ela precisa estar com o arcabouço dela orgânico, emocional e ambiental para poder desenvolver as potencialidades dela. E tem coisas que a gente vai precisar, a gente ajustar no ambiente para receber e ela desenvolver aquela potencialidade. Porque eu digo assim, a gente tem potencialidades. Mesmo uma criança, tem deficiência intelectual, tudo, ela tem uma coisa a aprender a fazer, né? Não dá para fazer coisa intelectual. Será que dá para fazer corte e costura? Será que dá para fazer uma habilidade manual? Sim. Será que dá para ajudar a outras atividades, né? Que nem todo mundo precisa ser intelectual, né? Escrever espaço pra artigo, todos, né? adaptar, né? E aí eu queria falar uma coisa da Tatiana Meca, que a gente não Sim, falou. Meu sim. Deus, Sim, a fica nossa à vontade. palestrante, né? Vai ter uma palestrante no nosso simpósio, Sim. que é uma palestrante muito renomada, né? Em Isso. nível nacional. que é Ela a tá vindo de Tatiana Campinas, né? Só pra Vindo de isso. Campinas, mas é uma pessoa assim, que no mundo, né, e ela tem protocolos, esses protocolos de avaliação que a gente usa, né, para avaliar as crianças. Ela é uma pessoa bem forte na área da gente, e ela vai estar no nosso simpósio falando de cognição social, que também é um tema que está bem atual, né, na área. Ela vai falar se desde os diagnósticos, né, até a intervenção, ensinando a gente como é que a gente faz isso, né? Que eu também tô querendo aprender um pouquinho mais, que é um tema que eu tô precisando estudar. E Então, a eu mesmo- socialização, ela tá, às vezes o déficit dessa socialização tá presente no TDAH, tá presente no autismo, né? Tá presente nas outras habilidades, né? Porque Isso. são pessoas que às vezes, alto funcionamento, cognição pra que eu vou social. conversar uma criança que tá pensando na economia do Brasil e do mundo, eu vou estar conversando a respeito de jogo de internet, ou então do sim. que aconteceu Não é o aqui no tema jogo de do interesse futebol, dos pares. Entendi. né? Entendi. Não é o tema de interesse dos pares. Pares. A pessoa quer bem assim, tô conversando, como ela disse, de política mundial, e os meus pais querem saber o TikTok, não sei o quê, né? É. E aí fica uma criança que sofre também, eu não tenho com quem compartilhar meus conteúdos, né? Então faz parte da cognição social, essa parte, que é o que a gente faz, essa parte social do nosso funcionamento, né? Eu passei por isso na infância. Foi. Eu agora, vocês falando, eu me lembro que eu só tive amigos bem mais velhos. E eu só gostava de conversar com adulto. Ai, tá vendo? Não gostava de conversar com criança. O John, ele passou por um período bem Foi complicado, pesado. né? Foi 4 meses de cama. Ele chegou a participar de um programa de televisão falando justamente sobre Burnout. burnout, e ele está narrando, né, que muitas vezes ele saía de casa para ir trabalhar na empresa e chegar no meio do caminho, fazer o retorno no carro, Voltava voltar pra para casa. casa, né? Só pensando o que estava me esperando. Só de pensar, dava aquela estafa Travava, mental. né? Era. Aí sai, não quero não. Voltava pra Fugindo. casa. Desligava o celular, apagava a luz do quarto, fechava as cortinas e ia dormir. E outro fator que eu vejo como regulador, e já tem estudos mostrando, é o contato com a natureza, né? Que é Hoje a muito bom. gente vive, né? Eu dentro de um vivo apartamento. perturbando a minha esposa É para ir isso morar no mesmo. interior. Todo dia. Eu vivo. Né? Dentro E a do gente apartamento. chega num sítio, aí só aquele cheiro e aquele canto do Já dá uma passarinho, acalmada desse, né? Isso. A gente respira mais fundo, Isso, né? Um silêncio que acalma. A gente precisa desses fatores do que regula a gente. Fazer o que a gente gosta, Sim. né? A gente É muito precisa regularmente, tá? Porque isso acaba penetrando nos nossos genes, né? Sim. Por exemplo, eu tive um avô, né? Que ele tinha uma mania de coçar as costas na parede, né? Minha avó. Meu filho, pequenininho, ele não Herdou. convivia com ele, ele fazia isso. Genética. Entendeu? Gente que foi criado, gêmeos separados, Sim. com os mesmos costumes. Então, assim, um hábito ou um estresse repetitivo vai de geração a geração. Aí você imagina o estresse que penetrou nesse introns, né? Que é a parte não falante do gene, né?
de comportamento, né? E assim, ao longo das gerações. Então, a gente precisa ter essa correção nossa, né? De Ter nosso papel, né? comportamento, nosso alinhamento, É né? interessante falar isso porque, assim, meu avô, meu pai, certo? E a minha mãe observando, né? Que as mesmas características com relação à respiração, né? A gente tá parado aqui sem fazer nada, é como se a gente tivesse com a respiração bem curtinha. Bem curtinho. Aí daqui a pouco faz... Sabe? Tem essa mesma característica. É interessante como esses hábitos, não é só característica física, são hábitos que passam, né? E pra você ver que não é só ambiental do momento, né? Porque tem gente que perde o contato com o outro, né? E como você fala dos gêmeos que às vezes em lugares diferentes e estão fazendo a mesma coisa. Porque a gente pode ser o comportamento aprendido do momento, né? Convivido, né? Mas é mais que isso. Gente, eu fico voltando pro simpósio, porque é importante, né? Não, mas aí, vamos fazer o seguinte... Deixa eu agradecer os nossos... Deixa eu só fazer uma abertura. Flávio, prepara esse momento aí para fazer um corte pra gente marcar o pessoal aqui, certo? Lembrando que no dia 24 e 25 de julho deste mês haverá o segundo simpósio ABNEP Capítulo Alagoas. Os ingressos estão à venda pelo Simpla, certo? Então você entra lá no site do Simpla, certo? Segundo simpósio ABNEP Capítulo Alagoas 2026. 24 e 25 de julho, agora este mês, certo? Dia 24 às 17 horas, dia 25 às 18 horas. Agora fala um pouquinho desse simpósio. Esse simpósio, né, vai trazer pessoas daqui do nosso estado, certo? Que tem muito a contribuir com a nossa infância, a nossa adolescência. É uma equipe interdisciplinar, né? Vai contar também com a Tatiana Meca, que é uma pessoa da área também muito importante, né, Deise, aqui, que a gente teve o carinho de trazê-la, né? Mas a Deise vai estar falando como neuropediatra, a Rita Lins, que é psiquiatra, também vai trazendo as coisas mais importantes que está acontecendo agora no IACAPAP, que é um congresso internacional, né, na Alemanha. O Danilo Bastos, que está lá como palestrante e é um médico aqui de Alagoas também, psiquiatra, também vai estar como palestra. Vai ter terapeuta ocupacional, vai ter mesa de inteligência, falando desde a deficiência intelectual às outras habilidades, né, dupla excepcionalidade. Vai ter estudos de caso, né, Deise? Vai ter uma mesa de estudos de caso. Que é muito importante, né? Essa troca dos profissionais e falando das nuances de cada caso, casos mais difíceis, diagnóstico. Vai ter uma apresentação de um caso. E aí, cada profissional na sua área vai dar a sua perspectiva, né? O que você faz ali de contribuição, né? Aí vai ter a doutora Valéria Nogueira falando sobre a AMI, né? Que é a amiotrofia espinhal, né? É um caso grave, né? Que tem que ser diagnosticado precoce e rápido pelo profissional competente, né? E o quanto mais rápido, que a gente já tem um tratamento específico. Então, se aquela criança apresenta aquela paralisia, né? Aquela fraqueza, digamos, motor específica, contém suas características, a gente tem que fazer o diagnóstico precoce, já tem um diagnóstico e aquela criança pode ter uma vida mais próxima do normal, né? O síndrome Down está inserido aí nesse... Esse ano a gente não vai falar, porque é o seguinte, a gente tem... são 2 dias que a gente vai falar e a gente acaba faltando colocar todo mundo porque não tem tempo da gente falar tudo. Mas está a promessa para o próximo, né? Para o próximo ano. Porque aqui em Alagoas tem também o Amor 21, né? Tem muito importante. E a síndrome mais comum, né? Genética mais frequente que existe é a síndrome de Down, né? Pois é. E às vezes tem síndrome de Down associado que tem comorbidade de autismo, por exemplo. Eu mesmo tenho alguns pacientes. Existe algum mito naquela relação que diz o seguinte, que aqueles superdotados, os gênios, geralmente trazem um transtorno do tipo autismo ou TDAH? Aí entra as duplas excepcionalidades, que vai ter uma pessoa, a Lívia Rocha, vai falar sobre esse tema, né? Ela vai falar só no TDAH. Ela vai falar sobre as pessoas que têm TDAH e altas habilidades junto, né? E aí ela provavelmente vai trazer também a diferença, porque gênio é uma coisa, superdotado é outra coisa, altas habilidades é outra coisa, mas vocês vão ficar com gostinho para aprender lá com a gente. Agora me tira uma dúvida do internauta, dúvida do seguidor. O TDAH, vocês acham que as pessoas da geração analógica
elas Nós. sofrem, elas sofrem com a quantidade e a velocidade de informação. E isso pode mascarar um falso Com diagnóstico certeza. de TDAH? Com certeza, né? Como a gente já falou, até 2 anos de vida, 0 telas. Porque às vezes chega o paciente, TEA clássico, a gente tira as telas, o menino já remite um monte de sintomas de autismo, né? Ou de TDAH, Sim. né? E ainda chega esses vídeos curtos, rápidos, que tem crianças que só querem assistir. Então, é como que a pessoa quer a velocidade do processamento. Se for uma pessoa que vai falar um pouco mais, ou a pessoa que vai parar para ler um livro, já não consegue, porque tem que ter aquele fluxo de informação, Sem contar, né? gente, quando a gente era pequeno, a gente assistia um desenho hoje, a gente esperava 24 horas pra assistir de novo, né? A recompensa Sim, dopaminérgica do prazer, né? Agora você tem 24 horas. 24 Isso aqui, então, é um horas. prazer inacessível. Maratonar. Aí, tipo assim, é um prazer que você tá o tempo inteiro de recompensa, aí não consegue lidar com frustração mínima. Isso. Dá o pause no negócio e o menino fica estressado, porque não aguenta nem a propaganda pra assistir o próximo. É a Pausar geração pra Z, almoçar, é a geração né? Z, agora? Geração Z. Quer dizer, né? Essa eu costumo dizer nas minhas palestras que quando você disser assim, é só um minutinho, ela vai dizer assim, você sabe quanto dura um minuto, né? Isso. Porque elas são, tudo tá, como ela falou, né? Tudo na palma da mão, 24 horas. E a gente que mandou telegrama, que visitava filho de amigos que nasceu, chegava lá na maternidade Carta. e dizia a cara da mãe, a cara do pai, né? Carta. Hoje você já vê o parto, você vê a filmagem, né? É aquele Tudo. negócio, né? A tecnologia é boa, mas a gente tem que entender que, né, não pode ser usada. Aproxima os que Tem estão uma- afastados e afasta os que estão Tem uma próximos. frase num filme que eu adoro, que é o cara diz bem assim, explicando todo o processo da construção de um determinado estabelecimento, ele diz, eu não quero as dores do parto, eu quero um menino pronto. É isso né? mesmo. Então, assim, eu não quero o processo, não, meu amigo, que eu quero o resultado. E aí, esse negócio que você falou, John, a situação, nós, analógico, né? Até a gente sofre, hoje em dia, Principalmente. com essa questão de ter tudo sempre. Aí eu costumo dizer o seguinte. Na minha atividade, que o público sabe aqui, eu sou policial militar, certo? A gente vai para casa relativamente novo, né? É uma atividade excruciante, por isso a gente passa 30 anos na atividade, né? Uma carga horária que excede muitas vezes o seu horário, né, de trabalho, assim como médico também, né, porque você está no plantão, você não simplesmente larga tudo para lá quando deu o seu horário e vai embora. Tá no meio de um procedimento, você tem que dar continuidade, também a atividade do militar. E aí, mas é muito excruciante, você trabalha com muito estresse, muito trauma, tudo mais. E aí eu costumo dizer que as pessoas não estão preparadas para não fazer nada. Eu acho que falta... O ócio, né? O O ócio. ócio produtivo que a gente chama. Eu acho que falta trabalhar a mente para não fazer nada, porque eu conheço muitos colegas que quando se aposentam, certo? Arruma um bico, né? Bico de segurança em algum canto, vai fazer uma atividade, entra num programa de prefeitura para ser coordenador da guarda Continuar, né? municipal, para estar em atividade. Tem atividade. E eu costumo dizer o seguinte, eu digo, você trabalhou 30 anos, você vai continuar recebendo aquele salário que lhe mantinha quando você estava em atividade. Agora, a única coisa que faltou foi você se preparar para não fazer nada, que a pessoa se sente culpada por não estar Produzindo, né? produzindo nada. É um senso de responsabilidade, né? Isso E daí o costume. eu acho que falta nas instituições, você trabalhar a inatividade daquela pessoa. Ele colher os louros, né, de não fazer nada. Você quer dizer assim que as pessoas não veem como descanso, né? Como merecido descanso, né? Vê como se sente ócio. culpado por não estar fazendo nada, né? Eu acho que isso daí deveria ser muito trabalhado, isso daí mexe muito com a cabeça das pessoas, né? Dos aposentados, né? Aí a gente já vai para outro ponto do desenvolvimento, né? Que a gente- São os idosos. Dos idosos, né? É porque a Não tem gente... tanto idoso assim, né? É que a BNEP, a gente fala de crianças, né? É a Associação de Neurodesenvolvimento Infantil, né? Isso. A gente fala ali da infância e da juventude, né? Aí existe outra área, lógico, dentro da área da saúde, que se preocupa com essa parte, né, que é a nossa velhice, né, que a gente diz assim. A associação da BNEP é voltada para a infância e adolescência, né?
mais, Daisy. Mas é uma coisa importante, lógico, dentro da saúde mental, de ser... Agora, isso também vem desde a infância, né? O Desse fato, negócio Sim, a tá fazendo formação, ter né? que produzir, ter Tempo que ser inteiro, né? eficiente, ter que Uma dar cobrança, resultado, né? Porque a gente tem que tirar da gente. O que eu acho é que a produtividade, para mim, ela é inerente do compromisso, como ele estava falando, com a responsabilidade. Eu acho que isso engrandece a pessoa, sabe? Dá Sim. a pessoa se sentir útil, a pessoa se valoriza, né? Tipo assim, é o pai, é a criança, por isso que a gente valoriza. A criança que precisa lavar uma louça, que precisa contribuir com as tarefas de dentro de casa. Se aquela criança não tem essa responsabilidade, como é que ela vai ser depois? Se ela não tem a responsabilidade É o de senso fazer... de utilidade, né? Entende? Eu acho que a pessoa precisa se sentir útil, entendeu? Minha filha, Eu de acho 2 anos, sempre. ela arruma tudo que desarruma. Agora, Porque eu acho que senão, eu acho que a pessoa desorganiza. Por exemplo, Sim. o dia que eu não saio pra trabalhar, né? Ou então o dia que eu não tenho aquela organização, vai de cada um, né? Que eu não tenho aquele meu planejamento. O que eu vou fazer hoje, pra mim... Tipo, não vou fazer nada. Me dá uma Dá uma ansiedade. pirada, né? É porque uma Justamente. coisa, Eu preciso ter um esse ócio sequenciamento. produtivo dentro da gente que tá ativo, né? É importantíssimo até para higiene mental, né? Para você dar uma descansada. Outra coisa é na aposentadoria, né? Porque você vai ficar um ócio agora até, né? Um ritmo diferente, né? E aí... A gente até tem colegas que sempre estão procurando, estão fazendo coisa mesmo. Ah, quero participar do evento, quero não sei o quê, porque... E Isso até, de uma certa alimenta, forma, é importante, né? tem uma Mas de um frase, equilíbrio. eu não sei se vocês lembram, claro que lembram, mas é do Chorão, né? Do Charlie Brown, né? Aí tem uma frase dele que eu sempre repito, os colegas de academia brincam muito comigo, que eu sempre digo essas frasezinhas de jargões, né? Tudo mais... Mas ele dizia bem assim, às vezes eu faço o que eu quero e às vezes eu faço o que tenho que fazer. Aí eu costumo dizer que hoje eu estou fazendo o que tenho que fazer. Mas estou aguardando ansiosamente a fase de fazer só o que eu quero. Né? Isso Então, É a compensação, né? Ter trabalhado a vida inteira. Ô, doutora, me diga uma coisa. O que é que a senhora diria para pais portadores de algum transtorno que têm um filho ou que vão ter filhos? Se eles devem ter um acompanhamento mais detalhado, uma coisa mais... Ou não se preocupar, só no caso se a criança apresentar algum sintoma. Não. Eu sou da linha que a gente precisa prevenir, que a gente precisa cuidar, né? Então, primeiro o diagnóstico correto e o acompanhamento correto. Esse pai, ele precisa de um acompanhamento terapêutico, Sim. de alguma forma, de algum profissional, para a pessoa se sentir bem e sentir que a pessoa está sendo conduzido da melhor forma, que está fazendo o que deve ser feito para a saúde mental da pessoa. Certo. E dentro dessa linha, por exemplo, muitos diagnósticos de autismo são genéticos, né? A gente já tem, são mais de 150 dá pra genes identificar. relacionados com o autismo. Mais de 150, nem sempre a gente encontra, Não, claro. tá? Então, se a gente pode identificar, né? A gente tem aqui em Alagoas pais de 4 autistas. 4 autistas, né? E às vezes autistas severos. Né? Não são, nem todos, tem mais de, parece que 2 são, tem mais de uma família assim. Então, por quê? Porque aí a gente já fala mais alto que realmente tem um gene ali relacionado. Então, identificar para saber o risco, para saber quando a pessoa vai engravidar, né? Vai ter uma família, saber o risco, pelo menos conhecer. Sim. Né? Isso. Conhecer, saber, mas tem gente que não quer, tem gente que nega pelo fato, justamente, vários motivos, né? Uhum. Quem já tá diagnosticado, né, e já tem o filho, é você se cuidar, né, como pai, para poder, como pessoa, primeiro para se sentir bem, que eu digo assim, pais felizes fazem filhos felizes, né? Se você não tá bem, como é que seu filho vai ser, né? Então, assim, é independente, procurar ajuda do médico se for necessário, neuropediatra, psiquiatra, né? Terapia psicológica, né? Se for necessário. Eu tenho adulto como fono, por exemplo, que eu já atendi, que tem dificuldade na comunicação mesmo, diante do que tem autismo, né? Tem uma dificuldade de comunicação, me procurou por isso. E tá tudo certo, né? O importante é a gente tá... E outra coisa, não tem que ter vergonha, não é um tabu. As pessoas têm que entender que se cuidar... Você tem que se sentir bem, não tem nenhuma vergonha de precisar tomar um remédio, tomar desde que seja com orientação médica, né? Você tem que se sentir bem, as pessoas têm que parar com essa história de porque tem que estar tomando remédio, é doido, não tem nada a ver. Todo mundo tem suas condições e precisa, né, com responsabilidade. Mas essa transição que tá acontecendo é uma coisa que vem de lá dos primórdios, na época de Nise da Silveira, né, que fez um trabalho brilhante com as pessoas alagoanas. Psiquiatra, né? Mas é uma coisa assim que vem, né, de tempos e tempos,
E você vai vendo aquela coisa, vai quebrando, porque as pessoas, elas... Tipo, muita gente na nossa época, tipo, toma remédio, Rivotril, o remédio mais vendido do mundo, do Brasil, e as pessoas não falam porque é coisa de louco. Então, os transtornos mentais, não eles entendem. ainda está sendo quebrado, só para fechar o meu raciocínio. E os pais são fatores preponderantes nisso, porque eles não querem. É como se o filho tivesse defeito. É como se ele fez um produto que é perfeito. É isso que eu ia dizer. Aceitação. E eles... tá no problema de negação. Né? Negação. E não existe culpa. Quando nisso. deveria fazer o que a doutora falou aqui no começo. Quanto mais cedo, né? Melhor de descobrir, Por conta do neurodesenvolvimento, né? Porque já vou existe marcar minha aquele filha para ir para doutora. Já vou levá-la. O neurodesenvolvimento, a neuroplasticidade, ela acontece nos primeiros anos de vida. Se a gente perder esse tempo, assim, ó, se você fazer uma intervenção justamente terapêutica, oportunidades. Eu tenho um paciente que eu dei o diagnóstico, posso nem me culpar, né? Que eu dei o diagnóstico de autismo, depois eu fui ver o paciente não tinha mais características de autismo, isso já no início. Por isso que agora eu espero um tempo de terapia. Antes de fechar o diagnóstico. Espero algumas capacidades para a gente avaliar alguns testes de linguagem, que às vezes a gente só consegue com 7 anos. Tem casos que a gente não consegue fechar mais cedo. Quando o autismo é uma responsabilidade grande, clássico, né? É mais fácil. Mas quando você entra agora, aí tem os níveis de suporte, né? Aí o nível de suporte 1, a gente já fica... É mais delicado o diagnóstico ali, porque realmente é uma coisa mais sutil, não é uma coisa tão clássica, né? Os clássicos... Tem muitos fatores, né? A gente pode até... influenciar. A gente conversa bastante isso também nessa parte, né? Que a gente... Quando é clássico é bom, difícil é quando é o nível 1, que você, será que é TEA, será que não é, será que tá dentro? E aí vem assim, então até uma discussão a nível, assim, muito amplo dessas histórias de suporte 1, sabe? Será que é TEA mesmo? Enfim, que não entra aqui na seara da gente, porque é uma discussão entre os grandes, né? E às vezes até aquele paciente que tem um TOD muito, muito incisivo, aquele que é muito opositor, aquele que é muito desafiador, ele consegue ser antissocial, né? Sim. Ele consegue ser, assim, inadequado e às vezes confunde, porque o TEA é inflexível. O autista é inflexível, por exemplo. A cabeça... É que assim... Uma característica, né? A gente pensar em transtorno de neurodesenvolvimento, gente, não existe... É um jeito de funcionamento diferente, né? A mente da pessoa. A sintonia é outra, né? Não é, tipo assim, né? Uma patologização, assim, como pessoas falam. O funcionamento da mente é diferente. O TEA tem uma coisa, normalmente, que a gente chama de inflexibilidade. Ele cria um scriptzinho na cabeça dele. E se for diferente daquilo, aí às vezes, dependendo da pessoa, aí ele não se regula, né? Mesmo, bate, joga, às vezes demora dias para se organizar de novo. Entra em desespero ali, mas né? Desregula, a gente chama de desregulação, né? Bastante, às vezes. Tem uns que são menos porque tá trabalhando um pouquinho a flexibilidade. E o TOD já não é por causa da inflexibilidade, é porque ele tem um comportamento de desafiar as regras, eu desafio as autoridades. E seja pai, professor, né? Não vamos pensar assim dentro de casa. Então, ele faz porque ele não quer. Só que isso também existe um sofrimento por trás, entendeu? Por mais que você diga, imagine, eu não consigo seguir obedecer as regras, obedecer regras, e aí eu faço alguma coisa que machuca o outro, então existe também um sofrimento por trás, a gente não pode, por isso que precisa de tratamento, de ajuda, né? E a família também, né? As famílias sofrem bastante com isso, então existe até burnout familiar, né? Das mães, porque também não é simples, porque né? causa mesmo esgotamento, né? E chega uma hora, e é isso que eu tava falando com relação à questão de culpa. Eu acho que muitos pais se sentem até culpa, né? Por conta do diagnóstico dos filhos. E não é culpa deles. Não existe culpa nessa história. Eu produzi um fruto, né? Que não foi bom, né? Digamos assim. Só que aí é o princípio. Não quer dizer que o autismo a pessoa veja como uma doença, uma condição, não é isso? É uma condição de funcionamento cerebral diferente, né? E que, por algum motivo, ele precisa daquela atenção, daquele desenvolvimento. Às vezes tem crianças, por exemplo, essa como eu falei, a mãe, ela nem começou terapia, foi a mãe que largou tudo e começou a fazer atividades com a criança. Quando eu fui ver a criança,
A criança Já chamando, melhoraram eu bastante. professora, né, do SESMAC, ela chamava o nível de socialização da criança ali, chamando os alunos e querendo explicar e querendo falar, né, a respeito. Então, assim, eu não via nenhum comprometimento social, mas por isso que a gente precisa dos outros profissionais pra ver como é que eles se comportam em sítio terapêutico, né? Como é que eles se comportam e a gente precisa desse porque não tempo existe pra fazer o assim, um exame de diagnóstico. sangue que faça dizer eu sou técnico, né? Um exame de sangue que faça. Diabético tem, né? Outras coisas O tem. que você tem É que um diagnóstico procurar clínico. você ali entendeu? naquele momento é o ponto de equilíbrio para a qualidade de vida daquela pessoa, né? Uma das coisas que eu falei na entrevista lá na TV é isso aí. Os transtornos, eles não sangram. Eles não são aparentes, né? Literalmente, né? Tipo a dor. Exatamente. E aí as pessoas, por esse fato, elas tendem a não acreditar ou não aceitar. Subestimar, É como né? uma dor nas costas, né? Se você tiver 3 hérnias de disco e eu pedir para carregar essa cadeira, você vai dizer que tem um problema nas costas, cabe a pessoa acreditar ou não. E na maioria das vezes o adulto, ele culpa. Ele diz, olha que preguiçosa, não quis pegar uma cadeira, mas você tem uma dor. O cara tem um transtorno, uma limitação, mas as pessoas não querem saber. Falando dos pais, dos meninos autistas, né? É por isso que é importante, às vezes, eles mesmos também se cuidar, né? Mas, Porque, assim, eu não sou psicóloga, né? Eu acho que você tá estudando psicologia, tem mais propriedade até para falar que eu. Mas existem os processos do luto, né? Existe a mulher fica grávida e tudo, aí você projeta as suas expectativas de nascer uma criança, a gente até vai ser bailarina, vai ser não sei o quê, vai ser médico, a gente bota faz aquele, né? Quero que seja isso. Aí nasce e tem um diagnóstico, né? Então, tem estudos falando sobre isso, né? Que passa as fasezinhas do luto lá, tem a negação, a aceitação, né? Enfim, eu não tenho propriedade para falar sobre isso, porque até eu não sou psicóloga, mas... E aí você precisa trabalhar, né? E a gente entende também dessa sobrecarga de cuidar dessas crianças, que não é fácil. Não é fácil. Tem crianças que não dormem, né? Tem crianças que que têm 6, 7 crianças por dia, às vezes, e eu fico esgotada, né? Imagine a mãe 24 horas por dia, final de semana, né? Ser mãe não existe, né? Não tem tempo, né? Integral, é cuidado integral, né? E uma criança, às vezes, no suporte de 3, que não desenvolve uma autonomia, né? Então, a mãe tem que estar o tempo inteiro ali. Então, é complexo. E nesses casos, assim, a formação de um grupo de apoio é fundamental, né? É importantíssimo, né? Sim. Quem tem, né? Toda a gente fala assim, né? Como é que chama? As mães de suporte, né? Que esteja ali a família e também o contato com outras mães, para elas começarem a entender que as outras mães também passam por isso. Eu digo isso porque tem uma sargento do Corpo de Bombeiros aqui de Alagoas, né? Que é a sargento Ana Patrícia, que eu tô devendo o convite para ela vir aqui falar um pouco sobre isso. Ela tem o filho ou a filha numa condição específica, né? Especial, e ela conseguiu, dentro da corporação, certo? Essa empatia dos colegas de trabalho que criaram esse grupo de apoio dentro da instituição, certo? Para que ela pudesse desenvolver o trabalho dela. Do tipo assim, tinha colegas de trabalho que ficavam com o filho dela quando ela estava de plantão. Trabalhar. Se todos Sabe? como você. Rede de apoio, era essa palavra que eu queria. Rede de apoio. Rede de apoio, exatamente. Rede de apoio, E aí eu tô devendo até quem me falou dela foi a Coronel Camila, né? Que me falou dessa sargento, e eu até entrei em contato com ela e tô tentando ver o melhor momento para trazê-la aqui. Eu ainda não esqueci disso, não. Fico muito feliz com essas falas, porque é uma coisa que a gente vê bastante, assim, essas mães bem esgotadas, essas famílias. E, por exemplo, isso desmistifica um pouco aquela rusticidade, aquela brutalidade que se tem da imagem do militar. Não é? Também, por outro Isso. Porque olha onde surgiu, dentro de uma instituição militar. É que as pessoas não veem o militar como um ser humano, né? Vê como um militar. E esse exemplo, essa experiência da sargento, eu achei belíssimo e não podia ser mais oportuno, porque um ambiente onde as pessoas estão sempre coesa, né? Interagindo, né? Eu tô muito feliz, assim, de estar aqui, gente, principalmente pra gente estar falando de saúde mental, né? Porque é uma coisa que pega na sociedade atual bastante, né? Todo mundo, isso é geral, isso é pra mim, isso é pra ela, isso é pra você, isso é pra todo mundo, né? E assim, E principalmente para as pessoas que convivem com a pessoa que tem um transtorno, não é nem para as pessoas que têm transtorno, né? Porque a empatia, na minha família, meus irmãos, meu pai e minha mãe, na época que eu descobri meu transtorno, eu sentei
com o aconselhamento da psiquiatra, junto sua família, fale para eles poderem se adequar. Quando eu juntei o pessoal e contei, aí se levantaram e disseram: lá vem ele com mais uma novidade. Esse foi o apoio que eu tive, se levantou todo mundo, eu fiquei sozinho na mesa. Isso aqui, que novidade é essa? Agora, qual é a de hoje? Eu disse: eu tenho TDAH. Eu disse: não, eu pensei que era alguma coisa séria. Vou embora. Não sabe, Olha que né? maravilha. Não sabe, Mas né? isso são pais 100% analógicos, né? A gente tem que ver também, né? eles- Que hoje em dia os pais... O hoje, primeiro nega, deixa de inventar coisa, né? Minha mãe. Deixa de inventar, O porque como é que menino eu vou vai ter um filho, inventar né? moda. Né? Você não tem nada disso, tu era um menino É. normal, É. sempre foi normal, pare com isso. Pare de ir no Como era psicólogo, normal, né, você não? botei fogo no bujão da vizinha. Guys. E eu costumo dizer que Tá vivo por uma, os né? pais da gente erraram tentando acertar, né? É. Com Tentando certeza. formar uma geração Acertar. forte. Do mesmo né? jeito que a gente tenta acertar com nossos filhos, É. né? Do tipo assim, meu pai teve dificuldade financeira, tudo mais, não sei o quê. Então, ele nunca me proporcionou educação financeira. Ele me deu Dinheiro. a condição É. que eu você não aprender. passasse pelo que ele passou. Ele com 15 anos trabalhava, certo? Aí eu com 15 anos queria o dinheiro. Não, você não vai trabalhar não, você vai estudar. Seu trabalho é estudar. Então, não sei o quê. Então, assim... Ô, Deise, fala um pouquinho pra Então, gente o que é né? o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Porque ele falou TDAH, às vezes as pessoas não entendem o que é, né? Sim. Então, tem a pessoa, o nome é TDAH, né? É o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Então, a pessoa pode ter o tipo desatento e não ser hiperativo, e ter o tipo hiperativo e não ser desatento, e pode ter o tipo combinado, e ainda tem o tipo com comorbidades, que na infância o mais importante é o TOD, né? Que é o opositor desafiante, é aquela criança que além de ser hiperativo, ela tem a tendência a não obedecer regras, a desafiar, a pegar na unha, entendeu? Sim, sim. Não vai fazer isso. Eu vou. Que você não manda em mim, né? É Isso. aquele que É desafia, o TOD. né? É o TOD. E o adulto, a comorbidade mais importante é a ansiedade, né? É aquela criança que recebeu aquela tarja, né? Aquela etiqueta de você é burro, né? Você não Isso. presta atenção. Ou então você é destabanado, né? Você só Ou- derruba as coisas de novo. Menino desajeitado, De né? novo, porque ele tem essa questão de falta de planejamento, né? O lobo pré-frontal, ele tá comprometido. Então, eu vou planejar a minha ação. Então, eu vou me levantar e vou pegar aquele microfone e vou passar pra cá. Só que não tem um planejamento, né? Então, ele já vai e Derruba. buf, A mão vai pra né? derruba. Né? Não tem E um quem fica planejamento, né? visualizando isso? Porque às vezes o John tá falando, gesticulando, eu digo... Ele vai derrubar essa derrubar caneca. Ele vai derrubar esse copo. Ele, quem Você dá fica um assim, ajustezinho às vezes no ambiente. Bota no meio, né? Eu sei que como eu não sei, eu vou Aqui deixar mesmo mais no pra programa, cá, eu né? bati no microfone, ele quase cai. Hoje já, né? Pois é. Ô, doutora, uma coisa que eu vi lá no meu curso de psicologia, e é bom pra gente deixar o pessoal ligado nisso, é sobre o ABA, Uhum. né? É. Tem gente que faz... Eu fiz um curso de 10 horas de ABA, Certo. mas existe o curso mais Cheio, profundo. né? E tem psicólogos que com esse curso de ABA e coloca lá, especialista, É ABA. a mesma situação que a gente coisa estava que- falando, Não né? é? Então deixar para as pessoas, esclarecer para as pessoas que esses profissionais que têm um curso de ABA, aquele Reduzido, né? cursinho reduzido, eles não são especialistas, né? E eles quer não dizer têm, ABA que eu não estou me lembrando. Análise do agora. comportamento aplicada. Pronto. Então, Que é isso aí. Então, pessoa se ligar, né, doutora? Diga aí pra gente. Isso, então, o primeiro que o ABA não é a única, digamos assim, a maneira de se tratar o autismo. Sim. A melhor maneira do terapeuta de se relacionar com o paciente é aquela que ele domina. Então, Certo. seja o Padovan, seja o TCC, se for o DIR caso, full time, né? se for o full time. O melhor método ou maneira de se trabalhar é aquele que o profissional domina e ainda aquele melhor que o paciente se adequa. Né? Sim. Aquela que tem melhor, porque também não tem só metodologia, não tem só modo de trabalhar, tem também a empatia Sim. do paciente com o profissional, Conexão, né? né? Conectar. E aí tem as formações, né? A gente tem que olhar como é esse profissional. O pai, ele não deixar às cegas Sim. com esse profissional, Sim. né? Aí o pai, ele tem que ser o vigilante, tem que estar acompanhando, tem que estar vendo as nuances. O autista, ele, que mesmo a verbal, ele fala de muitas maneiras, ele fala com comportamento, né? Então, Ele se comunica, né? ele se comunica, né? É, a linguagem, é. né? A forma da linguagem, é a comunicação, O ABA é né? a análise do comportamento aplicada, né?
Atualmente, no ponto de vista da ciência, é a abordagem, né? Na verdade, eles chamam uma ciência, né? As pessoas que são do ABA falam, né? É uma ciência que se chama ABA. É uma abordagem, né? Não pode nem falar que é a abordagem, é a ciência, que mais tem comprovações científicas diante do TEA, né? Então, é uma questão, é uma estruturada, tem os programinhas lá do ABA, né? Que é intraverbal, eu pergunto, você responde, tato, que é uma questão de nomear as coisas. Então, faz uma avaliação, e aí tem os programinhas e a criança vai ser submetida a esses programas, né? Sim. Então, é uma via, né, muito importante e científica hoje, que a gente sabe que dá certo no autismo, né? No autismo, né? Só que existem outras abordagens, né? Sim. Metodologias e estudos que também, por exemplo, a fonoaudiologia por si só, eu fiz a minha formação e sou fonoaudióloga e posso trabalhar com linguagem. Eu tenho uma formação de ABA também, mas eu tenho outras formações. Eu tenho Padovan, eu tenho formação em transtornos motores de fala, tenho de comunicação alternativa, que é o tabletzinho que as crianças são minimamente orais e usam o tabletzinho ali para se comunicar ou para, quando a criança é bem pouco verbal, né, de forma alternativa, que é, por exemplo, eu não consigo me comunicar, então eu uso o comunicador para falar, ou de forma complementar, suplementar, né? Eu falo, mas aquilo ali me ajuda também a me comunicar, né? Então, tem várias abordagens, vários cursos que a gente faz, né? Diante da nossa formação, eu como fono estou falando, que a gente consegue ali ir acessando a criança. O importante é desenvolver o quê? A comunicação. Inclusive, a comunicação é muita fala. Imagina você não conseguir ser compreendido. Eu tô aqui, quero fazer uma coisa básica, necessária, quero fazer xixi. E eu não consigo dizer a vocês que eu quero fazer xixi. E eu não sei como falar isso. E aí eu vou tocar o terror aqui. Vou quebrar tudo mesmo, que eu quero fazer xixi, ninguém tá me levando pro banheiro. Ou vou fazer xixi nas calças. Ou então eu quero dizer que tô com fome e não tem comida aqui. Com sede, ó. Tô com sede e eu não sei falar pra você que eu tô com sede e que eu quero beber água. Eu vou quebrar tudo aqui mesmo. Porque eu quero beber água, meu filho, me dê água. E eu não sei lhe dizer isso. Me fazer entender. As próprias necessidades. Né? As próprias necessidades. Tem crianças que é assim. Então a gente pega o comunicador, aí tem os programinhas, aí a gente sempre diz assim, quanto mais repertório a gente comunicativos, a tendência é a criança, se for por esse motivo, é diminuir um pouco as agressividades, né? Porque muita coisa de comportamento agressivo vem da dificuldade delas de se fazer entender, né? De entender e se fazer entendido. Algumas coisas, tem as crianças também que a gente chama de comportamento, que é tipo assim, frustração, não quero lidar. Não vai comer agora. Pai, quebra tudo também por isso. Aí tem... E o pai atende, né? Detalhe, né? Depende muito disso. É o reforço, né? É o reforço, exatamente. A gente sempre fala. Eu digo assim, gente, se for pegar pra Jesus, pegue. Digo assim, né? Por exemplo, não vai comer. Se tu pegar, depois do menino tiver em pico de crise, tu der, ele vai fazer aquilo sempre. Porque ele entendeu o quê? Se eu gritar e quebrar tudo aqui... Chegou naquele limite, ele vai me dar. Aí aumenta o negócio, viu? Eles vão aumentando. Agora, o artifício que a senhora demonstrou aí, me remeteu alusivamente, né, a história de João Maria, né? Você vai praticamente botando as migalhas e ensinando o caminho para que ele... vai tentando, né, orientar. Cada ação, uma reação, né? E a desregulação, às vezes, também vem pela questão sensorial, né? Faltou falar sobre isso. É comunicação, comportamento e, às vezes, sensorial também. Por exemplo, eu tô aqui, muita luz. Isso. E aquilo ali é imagina. A folha de papel, como você explicou, às vezes muda a cor da folha de papel, já muda o comportamento da criança. A gente não sabe porque a gente... tá regulado. Essa luz tá ok pra mim. Mas imagine pra uma pessoa achar que isso é um sol dentro do olho, uma luz muito forte. Imagino. Ou então, eu tô aqui falando, fazendo assim, e aquele negócio fica teco, teco, teco no meu ouvido. Às vezes pra ele é assim. É um trio elétrico dentro do ouvido. Então ele desregula por causa disso, às vezes fogos, também, né? Os fogos de artifício é uma coisa que a gente tem que ter tanto cuidado, que eles desregulam bastante. Tá acabando, né? Devagarzinho tá acabando. Doutora Deise e doutora Natália, olha, eu também, como você falou, eu tô muito feliz de estar aqui falando sobre esse assunto especificamente, né? Porque é um assunto que desperta muita curiosidade e esclarece demais, né, John? Sim, demais. Mas a gente tem uma limitação de tempo e eu já vou deixar o convite aberto pra gente retornar depois do simpósio,
Combinado. certo? Porque aí a gente fala quais foram os resultados obtidos com o simpósio, Perfeito. qual foi a impressão que se teve lá, o que é que foi discutido, debatido, certo? E eu deixo aqui o convite, eu vou falar mais uma vez, certo? Tá lá no site do Simpla, certo? Procura, acessa lá, certo? simpla.com.br, né? E procura Segundo Simpósio ABNEP, capítulo Alagoas 2026. Esse evento vai ocorrer no auditório João Sampaio, Campus 1. É ali no Jaraguá? Não, onde No é? Farol, né? No Farol, né? No prédio de medicina, no SESMAC de medicina. Ah, no SESMAC, pronto. prédio de medicina. No auditório João Sampaio, né? Então, no dia 24 de julho, às 17 horas, e no dia 25 de julho, às 18 horas. Adquira, certo? Os pais aí, certo? Pessoas que têm alguém com algum tipo de transtorno, certo? É bom esclarecer, você conhecer, até para poder ter uma convivência mais saudável, né? E aí eu vou deixar as redes sociais aqui da doutora Natália, Nath, N-A-T-H, _, neurofono, Isso. né? O arroba aí. Da doutora Daisy, @dra.daisy Dalboni, né? DAISE_DALBONI.neuropediatra. Então sigam as redes sociais aí, além da ABNEP Alagoas, né? @ABENEPI_AL. ABNEP Alagoas. Sigam as redes sociais e eu gostaria de agradecer a presença e deixo aí o espaço para vocês falarem aí também dos seus patrocinadores, né? Isso. Aí nós temos o apoio, né? A Uncisal sempre nos apoiou nos nossos eventos, né? Com a nossa reitora Poliana Almeida. A Uncisal é excepcional, né? O Eu digo isso porque meu pai foi diretor, viu? Foi vice-diretor, né? Meu pai é o Marcelo Constant, o doutor Marcelo Constant, foi a vida dele foi o HDT, né? Olha só. E o doutor Henrique Costa, né? Sim. Que nos apoia. Aí tem o SESMAC, que está cedendo o nosso auditório e apoiando a gente nesse evento. A APSEM, a Buffalo Bill, Clined, Inside Mind, Instituto Lívia Rocha, Sistema Neurouniverso e o PAE. Né? E também lembrando que a gente vai ter também nosso congresso nacional, as pessoas que quiserem se programar, já em outubro, 28 a 31 em Natal. Tá pertinho, né? Nós vamos, né? Nós vamos. Já mandamos e até tá um assim, estudando, mandamos artigos científicos. e tá assim, muito legal a programação, muito bom. E vão ser abordados também vários temas, como é mais comprido, né? O congresso, então vai ser abordado vários temas, pessoas que também quiserem ir, né? E são profissionais assim, justamente renomados, são profissionais que não têm fins lucrativos com o evento e eles doam o seu trabalho para esses fins. E profissionais assim, por exemplo, tem profissionais que trabalham na confecção do DSM-5 mundialmente e que participam da ABNEP. Esse manualzinho de diagnóstico. Né? Esse DSM-5 faz parte da ABNEP e doa seu trabalho para esse fim, né? E é fundamental que mesmo aquelas pessoas que não têm, por exemplo, na Polícia Militar, eu fico sempre pensando isso. Você abordar alguém com... Hoje em dia você tem aquelas crachazinho, né? O crachá, a fitazinha, mas e aí? Você ter essa habilidade, essa sensibilidade de você abordar uma pessoa que está ali resistindo, não tá obedecendo a ordem, como põe a mão na cabeça, tal, alguma coisa desse tipo. E aí você ter essa sensibilidade, peraí, alguma coisa tá errada, porque normalmente uma pessoa na condição, vamos dizer assim, normal, né, ela iria atender um comando, né? Então é muito importante você conhecer, certo, profissionais que lidam com pessoas, certo, ter essa sensibilidade para conhecer o assunto, né? Isso. Dito isso, só gostaria de agradecer a presença, agradecer a Ferret Panificação, certo? E a Consuma Tecnologia, especialista em inteligência artificial, reconhecimento facial, certo? E vídeo monitoramento. John? A Fixa Design, criação de marcas e projetos, e agradecer também a Barbearia Barong. Um abraço. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigada. A gente agradece a vocês todos pela oportunidade. Até mais.